Olá a todos. A pergunta que chegou pelo WhatsApp foi a seguinte: olá, meu amigo. Gostaria de perguntar porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não consegue entender as passagens. Por que isso? A outra pergunta é justamente porque não consegui entender a passagem de Isaías capítulo 2, ou seja, ele está fazendo a primeira pergunta pelo fato de não entender passagens da Bíblia, e uma das passagens que ele não entendeu, queria que fosse explicada, é Isaías capítulo 2. Ele continua: era uma previsão para aquele tempo ou depois? Porque fala de fim dos tempos. Valeu. Então, um abraço aí para o Saulinho, e então vamos responder essas duas perguntas aí. Então, a primeira questão é: por que lemos a Bíblia e não conseguimos entender algumas passagens, alguns versículos que nós lemos? Então vamos lá em Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45, que dizem assim: E disse-lhes, são estas as palavras, esse quem está dizendo é Jesus, ok? São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Ok? 45 agora, o mais interessante. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Repetindo, o 45. Então, abriu-lhes o entendimento. Quem abriu o entendimento deles? Primeiro deles, quem? Os apóstolos que estavam ali reunidos com ele. Eles não estavam acreditando que era realmente Jesus ressurreto ali diante deles. Então eles viram as marcas dos cravos nas mãos e tudo. Então, mas ainda a ficha não tinha caído, vamos dizer assim. Então aí, o versículo 45 diz, então abriu-lhes os olhos, o entendimento, aliás. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, até então, eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viam os milagres que Jesus realizava, Até tem uma passagem que eles tentam expulsar o demônio de uma pessoa lá, de um rapaz, e eles não conseguem, aí Jesus vem, expulsa e fala para eles assim: até quando vou estar com vocês? Quer dizer, está na hora de vocês já começarem a caminhar sozinhos, sem eu ter que ficar o tempo todo socorrendo, Então, aí eles, deixa eu ver como é que está a cor aqui, agora melhorou. Então eles estavam com Jesus todo aquele tempo, mas ainda não tinham começado a trabalhar, vamos dizer assim, Então aí, nesse momento, nesse versículo 45, Jesus abre-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, ou seja, Jesus fez com que eles começassem a compreender a palavra de Deus. Separei aqui para vocês o significado do verbo compreender, porque muitas vezes a gente fala assim: eu entendi o que você quis dizer. Mas entender é o mesmo que compreender? Então, de repente, você lê a Bíblia, como acontece aí com a dúvida em questão, a pessoa lê a Bíblia, mas ela entende que aconteceu determinada situação, mas ela não compreende além daquele significado, porque a palavra de Deus, ela não tem só um significado retilíneo,
a palavra de Deus, ela fala espiritualmente com a gente. Então, estão escritos ali casos, situações, momentos que aconteceram, mas está escrito também algo para falar com o espírito da gente. Então, dentro daquele versículo, além do entendimento, existe também a compreensão. Compreender, o que seria compreender? Abarcar em si mesmo, carregar em sua essência. Então, quando você compreende, nesse caso aqui, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, significou o quê? Entender na essência. Então, a partir daquele momento, Deus colocou no coração deles a capacidade de compreender a Bíblia, de entender a essência do significado de cada versículo da Bíblia exposto ali. Incluir ou abranger-se, né? Outro significado também para compreender é entender alguma coisa intelectualmente. Olha para você ver que interessante. Entender significa só entender mesmo. Mas o compreender é entender intelectualmente, ou seja, você desenvolve um raciocínio, você desenvolve uma capacidade de absorção daquele acontecimento, daquela leitura, daquilo que você visualizou, daquilo que você recebeu de aprendizado, uma forma mais inteligente de absorver, com sabedoria, né? Então, compreender o significado mais próximo desse verbo é isso aqui, ó, entender intelectualmente, né? Então, quando Jesus abre o entendimento deles para compreender as Escrituras, significa o quê? Abrir o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras de forma intelectual. Ou seja, a partir daquele momento, eles teriam argumentos para conversar com todas as pessoas que viessem questionar sobre a Bíblia com eles. Ok? Outro versículo que fala sobre isso, olha lá, Atos 16, verso 14. Atos 16, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? O que tem essa mulher? Ela servia a Deus. Uma certa mulher, tal, chamada Lídia, que servia a Deus, ou seja, ela, antes de conhecer os apóstolos, ela já servia a Deus. Nos ouvia, né? Então, essa mulher que servia a Deus nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Então, olha para você ver. Muitas vezes você serve a Deus, você conhece, você lê a palavra de Deus, você conhece os 10 mandamentos, você conhece, enfim, as passagens, a abertura do Mar Vermelho, a crucificação de Jesus, né, o Apocalipse. Então você tem a leitura, mas você, né, ou seja, você tem a capacidade de servir, mas você não tem o coração aberto a compreender, né? Então, isso que aconteceu com essa moça, olha. Ela os ouvia e antes de ouvir os apóstolos, ela já servia a Deus. Mas naquele momento em que ela começou a ouvir os apóstolos, o que Deus fez com ela? O Senhor lhe abriu o coração, né? E aí, a partir do momento que o Senhor abriu o coração dela, para quê? Qual o objetivo? Para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o abrir o entendimento significa isso também. O compreender, né? Significa isso também. Passar a estar atento ao que está sendo ensinado. Então, de repente, você lê a palavra, mas você não fica atento a cada palavra, a cada verso, a cada vírgula que está colocada ali. Cada diferença numeral, então plural, singular. Muitas vezes você passa despercebido nisso. Quando Deus abre o seu entendimento, você passa a compreender. Então, resumindo, por que você lê a Bíblia muitas vezes e não consegue entender? Porque Deus ainda não abriu o seu entendimento. E por que Deus ainda não abriu o seu entendimento? Porque você não buscou. Muitas vezes você busca só
ler a Bíblia como um livro comum. Então você tem que pedir em oração a Deus que Ele abra o seu entendimento para que você entenda, para que você compreenda, melhor dizendo, para que você compreenda a palavra dele, ok? Então, olha lá, servir a Deus é diferente de compreender, ou seja, compreender é estar atento às palavras. Então, é como uma pessoa que não enxerga. Então, ela passou muito tempo sem enxergar, ela não sabe quais são as cores, ela não sabe como que é o rosto das pessoas, ela não sabe como que é o céu, como que é o pôr do sol, o nascer do sol, as estrelas, a lua, enfim. Ela não conhece as belezas naturais, um pássaro, uma árvore, a natureza, nada disso. E de repente, então até então ela conhecia de ouvir falar, né? Então ela servia, ela cumpria com as obrigações dela de ser humano, ela não poluía o meio ambiente, ela não, né, ela recolhia o lixo da casa dela, tal, dentro das possibilidades dela, né? Ela fazia as tarefas dela contribuindo para o meio ambiente, tal, porque ela entendia que alguém contou para ela que precisava preservar esse meio ambiente que era muito bonito. Mas ela nunca viu esse meio ambiente. Aí um belo dia ela passa por uma cirurgia e ela começa a enxergar. E no que ela começa a enxergar, ela descobre como é o mundo, a beleza dele, né? A beleza das árvores, do céu, das estrelas. Então aí nesse momento abriram-se os olhos dela para ela compreender por que ela precisava tirar o lixo, por que ela precisava contribuir de alguma forma para preservar o meio ambiente, né? Então quando ela vê a beleza da natureza, aí ela começa a entender essa importância da preservação. Então é diferente você fazer as coisas só porque você ouviu falar de fazer, está cumprindo uma obrigação, e você fazer porque você abriu o entendimento, você abriu o entendimento intelectual para compreender as questões que chegam para você. O que é servir? É cumprir com obrigações aprendidas desde a infância. Então, os 10 mandamentos, por exemplo, muita gente tem os 10 mandamentos de cor, por isso que aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô, não roubarás, não matarás, não. Então, mas e o que acontece nisso daí? A pessoa, ela tem de cor aí e ela não faz por causa disso. Ela não faz porque ela aprendeu com o avô, com o pai, e tal, que não pode fazer nada daquilo, que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como, né, amar ao próximo, né, e coisa e tal. Então ela aprendeu isso. Então ela faz porque ela aprendeu assim. Mas ela não compreende o significado, a essência de amar ao próximo, a essência de amar a Deus, né? A essência de obedecer esses mandamentos. Então é o que acontece. Um servo ou servidor jamais terá entendimento do porquê de estar servindo, né? Ele serve para cumprir um ritual. Mas quando os olhos se abrem, o entendimento intelectual faz você enxergar o que está fazendo, né? Outro exemplo que eu dou aqui é como uma pessoa que vota por obrigação e a pessoa que vota conscientemente no melhor projeto. Então tem gente que vai lá na escola, no dia, votar por obrigação, para não ser multada, enfim, né? Para não ficar... para estar em dia com a justiça eleitoral. E já tem gente que vai lá porque viu o melhor projeto, falou, não, é esse projeto aqui que eu confio, é nele que eu vou votar. Então é mais ou menos isso, né? Eu fiz essas comparações para que vocês possam compreender com o entendimento intelectual, né? Olha só, João, capítulo 20, versículo 22, uma coisa importante para abrir o intelecto da gente, é isso que Jesus fez, ó. Capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, o seu entendimento se abre, a sua compreensão do querer de Deus melhora, você se sente mais
ligado intimamente com Deus a ponto de compreender tudo que a Bíblia quer dizer a você, né? Dentro disso daí, a gente entra nessa questão, Isaías capítulo 2, né, lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Para os tempos futuros ou não? Então, uma pergunta que é feita, né? Isso daí se refere aos tempos futuros ou está falando de uma época que os hebreus estavam vivendo ali e chegasse lá na época de Jesus e ia acontecer aquilo? Então, vamos raciocinar, vamos ler a passagem e vamos ver se significa tempos futuros, né? O tempo que ainda não aconteceu nem para nós, ou se era um tempo futuro para eles, por exemplo, na época que viria depois Jesus e tudo mais. Então, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, olha, eu grifei aqui. Essa visão foi a respeito de Judá e de Jerusalém. E a visão quem teve foi Isaías. Então, para a gente entender, vamos ver se a gente consegue começar a abrir o entendimento para a Bíblia. Quem teve a visão? Isaías. Isaías era o quê? Filho de Amós, né? Sobre o que era a visão? A respeito de quê? A respeito de Judá e de Jerusalém. Então até aqui está claro, né? O entendimento que a gente tem aqui deu uma boa compreensão. Versículo 2. E acontecerá, olha lá, e acontecerá quando? Nos últimos dias. Então, quer dizer, nos últimos dias é algo que está para o futuro. É algo que ainda não aconteceu, nem para eles e nem para nós. Porque os últimos dias, a Bíblia fala que são os últimos dias da existência desse mundo. Então, quando chegarem os últimos dias, nem Bíblia vai existir, porque a Bíblia vai ser perseguida de tal forma que vai ser impossível você ter acesso a ela, a menos que você tenha alguma assim escondida em casa, vai ficar muito difícil ter esse acesso à Bíblia. Então está falando claramente, e acontecerá futuro, né? Nos últimos dias. Então não eram os dias de Jesus. Se fossem os dias de Jesus, ele falaria. E acontecerá nos dias do Messias, né? Da primeira vinda do Messias, que tal. Não, está falando de e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, né? E concorrerão a ele todas as nações, né? E se exalçará por cima dos outeiros, né? Eu pulei aqui. E se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Certo? Veja que eu estou grifando os verbos, porque eles estão todos no futuro. Né? O 3. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor. Vinde e subamos ao monte do Senhor. É a continuação. Né? A casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, né? Ensine, concerne tudo o tempo futuro. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha para você ver, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que é de Jerusalém que sairá um governo que governará todo o mundo. Então a nova Jerusalém que é prometida lá em Apocalipse está falando disso daqui. Né? A nova Jerusalém é a Jerusalém que vai ditar a palavra do Senhor. Né? De Sião, que também fica em Jerusalém, né? Sairá a lei. Ou seja, a lei virá de Deus, né? Sião aí é uma referência ao Deus vivo, né? Que tem aquela passagem lá sobre o Monte Sião, referindo-se a Deus como ele governando ali
do monte toda a terra. Versículo 4. E ele exercerá seu juízo sobre as gentes. Então é o julgamento final lá de Apocalipse, que fala em Apocalipse, está falando em Isaías capítulo 2, versículo 4. E ele exercerá seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas e suas lanças em foices, ou seja, não haverá mais guerra, né? Então vai converter-se as espadas e as lanças em foices. Foice serve para quê? Para trabalhar, né? Então a guerra não existirá mais. A espada e as lanças são para guerrear, a foice para trabalhar. Não levantará espada nação contra nação. Então não vai haver mais guerra, como eu já mencionei. Nem aprenderão mais a guerrear. Ou seja, não haverá guerra e não haverá mais o aprendizado da guerra. É isso que quer dizer esse versículo. O capítulo 2 ainda, os versículos 9 e 10, a gente consegue associá-los com Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Olha lá para você ver. Capítulo 2, versículo 9. Ali o povo e os nobres se humilham. Então, quando já estiver acontecendo esse tempo futuro, ali o povo se abate, né? O povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Então, os nobres, eu grifei aqui, que os nobres vão se humilhar, né? E olha o que mais que os nobres vão fazer, no versículo 10. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Então vai, entra nas rochas, presta atenção nesse trecho, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor. Então, onde que os nobres se esconderiam? Primeiro, o que os nobres iam fazer? Se humilhar, certo? Vamos voltar lá no 9. Os nobres se humilham. Então, a primeira coisa que os nobres vão fazer, se humilhar. E depois, eles vão fazer o quê? Se esconder. Isso tanto os nobres quanto os servos, todos vão se esconder. Mas especificamente os nobres, para que você entenda que até os superiores vão se curvar. Então, o que manda fazer? Entra nas rochas, esconde-te no pó. Então isso já significa que eles estão passando por um momento de medo, de pavor, né? Da presença espantosa, né? Esconde da presença espantosa do Senhor. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, ou seja, todas as pessoas, se esconderam nas cavernas e nas rochas. Então quer dizer, olha lá, os nobres lá em Isaías capítulo 2, os versos 9 e 10, fala do que? Dos nobres se humilhando e se escondendo nas rochas. E aqui em Apocalipse se confirma também para o futuro, porque o livro de Apocalipse foi escrito muito depois do livro de Isaías. Então quer dizer, os dois estão, um está confirmando o outro. O Apocalipse está confirmando Isaías, que era um tempo futuro em que os nobres iam passar por uma situação em que se esconderiam nas cavernas e nas rochas. Reis, nobres, ricos, né? Tribunos, ou seja, juízes, né? Então todos eles, e até os servos, né? Se esconderiam nas rochas e nas cavernas, nas montanhas, né? Então, esse é o significado da passagem de Isaías. É para um tempo futuro. Então, está falando de um período que vai acontecer ainda, que é o período do juízo final, da vinda de Jesus, né? Do julgamento de Deus sobre todas as nações. Então, os nobres se esconderiam nas rochas lá em Isaías. E aqui em Apocalipse confirma a mesma coisa. Os reis, tribunos, né, ou seja, as grandes autoridades, se esconderiam nas rochas, nas montanhas, né, por causa do juízo de Deus. Então,
o que está falando em Isaías, para responder sua pergunta, explicando aí com base em tudo que a gente viu, é para um futuro que está por vir, não era para um futuro que vinha pouco depois daquela época, quando o livro de Isaías foi escrito, ok? Eu espero que tenha ficado bem explicadinho. E aí, quando tiverem perguntas, voltem de novo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.